Olá, boa noite. Muito obrigada por nos acompanhar nesta sessão webinar Raio-X com o apoio Sanofi, na qual vamos abordar um tema que não tem sido muito falado, mas que representa uma grande preocupação, nomeadamente em doentes infectados com Covid-19, internados em unidades de cuidados intensivos. Vamos falar de coagulopatias e do risco que representam em termos de desenvolvimento de complicações e de mortalidade em doentes infectados com o novo coronavírus. Convidámos para esta sessão o professor Filipe Frois, coordenador da Comissão de Trabalho de Infecciologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e um rosto bem conhecido na atualização permanente sobre os dados do coronavírus, e a doutora Dialina Brilhante, diretora do Serviço de Imunohemoterapia do IPO de Lisboa, que também é bastante conhecida, nomeadamente no que respeita à criação de protocolos de tromboprofilaxia em doentes oncológicos, mas que hoje vem comentar recomendações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase para a abordagem da coagulopatia em doentes com Covid-19. Muito obrigada a ambos por terem aceito o convite do Raio-X. Vamos começar com a apresentação do professor Filipe Frois, que vai fazer aqui um ponto de situação da evolução da epidemia, aliás, da pandemia, no nosso país. Então, boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui e, sobretudo, abordar um tema que, a meu ver, pode ser um tema com profundas implicações no prognóstico dos doentes mais graves. E, certamente, isso será um aspecto que poderemos abordar na parte da discussão. Eu vou fazer um ponto da situação relativamente rápido, porque o objetivo é todos nós ouvirmos a doutora Dialina Brilhante, fazer um ponto da situação em termos epidemiológicos. E então, começar por dizer, e muitos de vocês já viram este slide, e já agora esta imagem é de um órgão de comunicação social, é do New York Times, o que revela bem a importância da comunicação social nesta pandemia e muitas vezes na disseminação de informação que ultrapassa o âmbito exclusivamente do público, porque isto é um slide até de muito valor científico. E neste slide nós podemos ver que a pandemia que nós estamos a ver atual, do novo coronavírus, é mais transmissível e mais mortal que a gripe espanhola de há 100 anos, 1918, 1919, mas quando dizemos isto temos que perceber que em 100 anos o avanço tecnológico foi elevadíssimo. Portanto, quando nós comparamos uma mortalidade que é muito mais elevada agora do que há 100 anos, temos que perceber que para esta mortalidade, apesar de ser mais elevada, nós temos fármacos que não existiam há 100 anos, hospitais que não existiam há 100 anos, unidades de cuidados intensivos que nem se sabia que havia de existir há 100 anos. Portanto, vejam o impacto em termos de mortalidade que esta pandemia representa no mundo atual. Como vocês sabem, nós estamos a falar de uma doença que tem cerca de 4 meses, 3 meses e meio de evolução, o que justifica amplamente que, se há muita coisa que nós sabemos, e houve muito conhecimento que foi disponibilizado em 3 meses como nunca tinha sido feito anteriormente, também é preciso ter a noção que ainda nos falta muito e, portanto, precisamos de mais estudos, precisamos de validar muita informação, precisamos de muitos ensaios e temos de ter a noção da nossa humildade permanente perante as necessidades que temos pela frente. Só para recordar que este surto epidémico começou no início do ano na cidade do Wuhan, na província do Hubei. O Wuhan, curiosamente, tem mais ou menos a população de Portugal, a província do Hubei tem cerca da população de Itália. E é a partir desta epidemia, deste surto epidémico que ocorre nesta província da China, que vai haver a exportação de casos para todo o mundo. Temos de ter a noção, nesta altura, cerca de 3.500 viajantes chineses saíam diariamente da Wuhan para voos transcontinentais. Não é voos dentro da China, é transcontinentais, a maior parte deles para os Estados Unidos e para a União Europeia. A cidade de Wuhan tinha ligações diretas para 3 cidades europeias, Milão, Paris e Londres. E, curiosamente, o epicentro na Europa vai ser, numa dessas cidades, vai ser em Milão. Como podem ver, as medidas de elevada contenção implementadas pelas autoridades chinesas vão condicionar um rápido esbater do surto, mas a exportação de casos teve uma dimensão tão grande que, apesar da situação em Wuhan já estar muito limitada em finais de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde acaba por declarar o estado de pandemia no dia 11 de março de 2020. Esta é a situação atual, a 16 de abril de 2020. O mapa da esquerda é o mapa disponibilizado pelo prestigiado site da Johns Hopkins, em que nós vemos que neste momento há 2 grandes epicentros da doença, a Europa e os Estados Unidos da América. E isto também significa
que este deslocar do epicentro confirma a declaração da pandemia da Organização Mundial da Saúde, mas também, digamos assim, tem alguns aspectos que nos podem ser muito relevantes. Toda a investigação, todo o estudo que neste momento está a ser feito está centrado, quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América, e os nossos colegas chineses, que me desculpem a franqueza, mas o nível de investigação, o nível de conhecimento, quer nos Estados Unidos da América, quer na Europa, é muito superior, e não tenho a menor dúvida que serão destes dois continentes que vão proporcionar as pistas definitivas para o terminar desta pandemia. Nós, neste momento, temos uma pandemia com cerca de 2,1 ou 2 milhões e 100 mil casos já confirmados. Isto significa que, na prática, provavelmente há muito mais. Há quem diga que facilmente haverá mais 5 a 10 vezes mais este número de casos confirmados, porque estes são todos casos que têm diagnóstico por PCR, com uma mortalidade já a rondar os 140 mil. No lado da direita também tem um outro site, tem informação fundamental para quem quiser acompanhar, e isto revela também a importância das redes sociais no acompanhamento diário da monitorização da informação. Temos o Johns Hopkins e temos o Worldometer Coronavirus, que é um sítio que eu recorro todos os dias para fazer a avaliação diária. E em baixo tem o número dos países atingidos, a lista são 210 países atingidos, tem o primeiro, neste momento o primeiro país em número de casos é os Estados Unidos, e Portugal, em número de casos, é o 16º a nível mundial. Fazer um ponto da situação à data de hoje, do dia 16 de abril, como eu vos disse, temos cerca de 2,1 milhões de casos confirmados, 140 mil óbitos correspondem a uma taxa de mortalidade de 6,5%, a gripe espanhola tinha uma mortalidade a rondar os 2,5%, portanto isto é 3 vezes mais 100 anos depois. Temos doença conhecida, declarada em 210 países, o epicentro atualmente está nos Estados Unidos e está na Europa, todos os países europeus estão atingidos, temos valores nos Estados Unidos já de superiores a meio milhão de habitantes com casos confirmados, uma mortalidade a rondar os 4,4%. Não nos podemos esquecer que esta mortalidade é o número de óbitos atribuídos a Covid-19 sobre o número total de casos confirmados. Portanto, provavelmente, se tivermos mais casos confirmados, tivermos maior capacidade de rastreio, vamos aumentar o denominador e podemos baixar a taxa de letalidade. Na Europa, o segundo país, já são todos os restantes países mais importantes, estão na Europa. Temos a Espanha, quase com 200 mil casos e uma mortalidade a rondar os 10,5%. Temos depois a Itália, que já está numa fase decrescente, com 160 mil casos e mais de 21 mil óbitos, a corresponder a uma mortalidade de 13,1%. O epicentro na Itália foi no norte, precisamente relacionados com o Milão. Depois temos a França, com 11,6% de mortalidade, e temos a Alemanha, com 135 mil casos e 3.850 óbitos, e uma mortalidade mais baixa, precisamente a refletir a maior utilização dos testes de diagnóstico, que vai diluir o número de óbitos por um maior denominador. E temos também a noção que temos neste momento um mundo parado e confinado em casa, e se temos uma pandemia em termos de saúde pública, temos um pandemónio económico. E é precisamente nestas duas vertentes que oscilam o discurso, quer dos diferentes peritos, quer da comunicação social, quer das autoridades governamentais. Tenho aqui neste slide algumas imagens que me pareceram extremamente apropriadas. Temos a Estátua da Liberdade a fazer oxigênio, temos a capa da prestigiada revista New York, a cidade vazia, e a dizer a capital mundial do Covid. Depois temos uma capa extraordinária da revista espanhola ABC a demonstrar o impacto em termos económicos da depressão económica, do pandemónio económico na Espanha, e que necessariamente pela proximidade também nos vai arrastar. E temos também uma capa muito oportuna da revista Time Out com o nome de Time In, porque nós agora não podemos sair, não podemos estar out, temos de estar in, e somos os heróis do lar. Este é o boletim epidemiológico relativo à situação em Portugal à data de hoje. Este é o gráfico que é habitualmente apresentado nas conferências diárias de imprensa, onde nós podemos ver múltiplos dados, e eu salientei aqui, digamos assim, personalizei da maneira como eu gosto mais de ver. Temos cerca de 19 mil casos, com um acréscimo de 750 em relação a ontem, corresponde a um acréscimo de 4,1%, e representa um aumento do acréscimo em relação aos últimos dias, e, portanto, temos que ter muito cuidado nestas análises,
dos melhores dias, e nós não nos podemos esquecer que tivemos valores a rondar os 300, 350 casos novos nos últimos dias, mas não nos podemos esquecer que tivemos um feriado, como ponte, e um fim de semana. E há muitas instituições que não fazem exames aos fins de semana. Se não fazem exames aos fins de semana, há menos exames, há menos testes positivos. Portanto, tem que se ter muito cuidado em interpretar estes dados. Temos uma mortalidade que hoje aumentou em 30 pessoas, mais 30 óbitos, com 629, que dá uma mortalidade por milhão de 63 óbitos por milhão, e já vamos ver a importância destes números em termos comparativos. Temos mais 100 internamentos em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com um total acumulado. Isto não é um total acumulado, por acaso o total acumulado não é dito, isto é o total diário. O total acumulado era uma variável que era indispensável, mas que não é fornecida, de 1.302, e temos os números em cuidados intensivos de 229 doentes, que correspondeu a um aumento de 21 casos. No quadro inferior à direita, o que é que nós vemos? Vemos a azul a coluna dos internamentos e o pontinho cor de laranja, o número em UCI. Estes, para mim, são indicadores mais fidedignos da estabilidade relativa ou do aumento ou de diminuição da atividade em Portugal, porque estes indicadores, os internamentos hospitalares e os internamentos em UCI, não dão dependentes do número de exames efetuados, da população efetuada, das regiões mais estudadas, nem de outros critérios, como, por exemplo, o efeito de fim de semana, porque ao fim de semana interna-se à mesma quem precisa. Portanto, para mim, estes são os fatores, os dois indicadores que revelam, provavelmente, uma certa estabilização na curva, o famoso planalto que se ouve tanto na comunicação social. Mas se nós analisarmos comparativamente a nossa situação epidemiológica com outros países, temos que utilizar métricas comuns. E métricas comuns significa dividir o número que nós pretendemos avaliar pela população. E temos, na metade esquerda, temos o número de novos casos por milhão de habitantes, naquilo que eles chamam Free Day Rolling, o que significa que, por exemplo, os dados que eles hoje introduziram no gráfico correspondem à média dos dados dos 3 últimos dias, hoje, ontem e antes de ontem. E aqui nós vemos que Portugal, numa métrica comparativa com outros países europeus, já não está provavelmente tão bem como provavelmente os números poderiam fazer sugerir. Nós estamos a meio da tabela, mas estamos, por exemplo, acima do valor médio da União Europeia. Também temos de ter a noção que há países que utilizam menos testes e que podem também ter aqui valores mais baixos. Mas, na realidade, nós estamos na metade superior da tabela. E, do lado direito, vemos gráficos que comparam a mortalidade. Também, a gente sabe, se nós não testarmos os óbitos por Covid, não temos óbitos. E, portanto, esta variabilidade entre países também tem repercussão entre os diferentes países. Mas na União Europeia a metodologia é relativamente uniforme, não totalmente uniforme, mas revela que nós não estamos tão mal como outros países, mas também se calhar não estávamos, nem estamos tão bem como se poderia pensar, e o nosso vermelho claro corresponde àquele valor dos 60 por 1 milhão de habitantes. O que é que isto significa? Significa que é muito cedo para aligerar medidas. É o que estes dados fundamentam. E que, perante esta informação epidemiológica, nós temos que continuar no confinamento, no distanciamento social. E é precisamente no âmbito do confinamento, das medidas de distanciamento social, que nós temos que perceber para onde é que vamos. Nós queremos, o mais rapidamente possível, provocar a diminuição do número de casos, para ter menos casos, diluir o número de casos por mais tempo, e isto chama-se mitigação, para evitarmos a sobrecarga no Serviço Nacional de Saúde de um afluxo muito grande de doentes. Portanto, nós não queremos a curva azul mais carregada, queremos um planalto, uma mitigação com diminuição do número de pico de casos e, eventualmente, diminuição do número de casos debaixo da curva e diferir ao longo do tempo. Mas nós temos que perceber que neste equilíbrio o vírus faz sempre o seu trabalho, ele faz sempre o mesmo. Nós ainda podemos não perceber totalmente a fisiopatologia deste vírus, mas ele faz sempre o mesmo. Quem tem que fazer a adaptação e afinar a estratégia somos nós. E nós temos que perceber que a nossa atuação tem que ser baseada em conhecimento, proporcionalidade e coordenação. Porque o pior vírus que nós podemos combater é o vírus da ignorância, da impreparação e da inadequação. Mas nós, já que estamos em total confinamento, em declaração de estado de emergência,
O meu desafio não é a mitigação nem o Planalto, é esmagar a curva. Este não é uma teoria original para Portugal. Há outros países que também utilizam o termo, em inglês é o crush the curve, e nós temos que perceber que se estamos todos em casa confinados, com um profundo impacto em termos de situação económica do país, de aumento do número de desempregados, de pessoas em layoff, de falências, então nós não temos legitimidade para manter esta situação muito mais tempo e temos que optimizar tudo o que está ao nosso alcance, e daí foram muito bem-vindas as recentes recomendações de utilização da máscara em locais ou espaços públicos em que o distanciamento social não podia ser devidamente acautelado, e nós temos que procurar, perante uma situação de país parado, maximizar os benefícios, de maneira a terminar todas as cadeias de transmissão na comunidade e minimizar os prejuízos. E aqui o maior prejuízo é mantermos esta situação mais tempo do que o estritamente necessário. E, portanto, o que nós devemos procurar é ter um esforço extra de adaptação e adesão às medidas, não para manter o Planalto, mas para esmagar a curva. Pediram-me também para abordar a questão dos grupos de risco, e os grupos de risco têm que se perceber que foram facilmente enquadráveis em termos de gravidade e mortalidade à medida que foram aparecendo outros dados além da China. E este é um dado comparativo italiano, onde eles, precisamente no norte de Itália, onde eles foram analisar a mortalidade por grupos etários e onde se vê, de uma forma muito clara, que a mortalidade abaixo dos 40 anos é 0,3% e que nos grupos, dos grupos etários superior a 70 anos, a mortalidade na Itália foi superior à mortalidade na China. E porquê? Porque a população em Itália tinha mais doenças crónicas. E é precisamente por estas doenças crónicas que há um acréscimo de mortalidade. E também já sabemos, com base nestes estudos todos, quais são as doenças crónicas associadas a um maior risco de evolução para formas graves de doença, e que são: a primeira, as doenças cardiovasculares; a segunda, a diabetes; em terceiro, as doenças respiratórias crónicas; em quarto, a hipertensão; e em quinto, as neoplasias. E nós todos sabemos que o principal fator de evolução para uma forma mais grave é precisamente ter uma doença crónica descompensada. E que também sabemos, à medida que as pessoas vão envelhecendo, há muita sobreposição entre múltiplas doenças. A pessoa tem diabetes, tem hipertensão, tem doença cardiovascular, fuma, tem DPOC, e é precisamente esta multiplicidade de combinação de doenças que constitui o principal fator de risco para uma evolução para uma forma mais grave. Também temos ouvido falar muito na importância do testar, que faz todo o sentido. Se nós testarmos, diagnosticamos mais. Ao diagnosticarmos, temos capacidade de identificar quem está a transmitir a doença na comunidade, e essa pessoa é isolada e as suas cadeias de transmissão são quebradas. É claro que temos que ter a noção que nós estamos a competir com todos os países do mundo na aquisição de testes de diagnóstico, e nem sempre é fácil comprar todos os testes que nós pretendemos. E, portanto, temos que adaptar a capacidade de testar às necessidades e às prioridades. E, provavelmente, neste momento, a maior necessidade, a maior prioridade é precisamente assegurar que quem precisa de ser internado tenha que fazer o teste, precisamente para poder ser alocado na respectiva área de tratamento, a área dedicada à Covid, a área dedicada à não-Covid. E, portanto, com ou sem teste, de qualquer maneira, o distanciamento trava a transmissão e, portanto, se testar é importante. Se não tivermos, podemos conter. Quase a terminar e dar a comunicação à doutora Dialina Brilhante, dizer que o futuro tem muita incerteza, mas nós temos que pensar que as linhas de investigação que neste momento estão a fazer são basicamente no desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas que vão demorar mais tempo, que têm que passar os testes da eficácia e da segurança, é a melhoria da capacidade dos testes de diagnóstico com métodos de diagnóstico mais rápidos e com outras metodologias que permitam manter a mesma sensibilidade ou melhorá-la com uma resposta também superior. E a grande questão neste momento é, perante os fármacos que nós temos atualmente, que novas indicações e utilidades eles podem ter para combater esta situação. Eu também gosto muito, para os que não sabem, eu sou perito da Comissão Técnica de Vacinação, e para aquelas pessoas que muitas vezes põem em causa as vacinas, esta frase que está azul é um bom exemplo. Para aquelas pessoas que desejavam um mundo sem vacinas, aqui está uma amostra de um mundo sem uma vacina. Imaginem sem as outras. Mas voltando aos medicamentos,
Este é um artigo fascinante do JAMA, um artigo extraordinário do JAMA, que pela imagem vale a pena ler, em que faz um ponto da situação. Este é um artigo que deve ter sido publicado na última semana, faz um ponto da situação sobre os mecanismos de entrada, de replicação e saída do vírus nas células infectadas e todos os diferentes pontos onde há fármacos neste momento sob ensaio para a avaliação da eficácia e que nós vemos que o vírus liga-se através da glicoproteína S aos receptores ACE2 e tem uma serina protease necessária para facilitar a sua entrada e temos aí fármacos que podem logo atuar nessa serina protease. Depois temos a hidroxicloroquina e a cloroquina que podem dificultar igualmente a endocitose do vírus nas células e alterar a resposta imunológica através de mecanismos imunomoduladores. Depois temos na RNA polimerase vários fármacos que neste momento já estão disponíveis em Portugal, como a lopinavir ritonavir, que é um fármaco utilizado para a infecção VIH, e o remdesivir. E numa fase mais tardia da doença, de tempestade de citoquinas, temos inibidores da interleucina 6 a tentar evitar esse desenvolvimento agressivo e autolesivo que o próprio corpo faz às suas estruturas. Temos vários ensaios clínicos em curso, permitem-me destacar dois: o Solidarity, organizado pela Organização Mundial da Saúde, e o Discovery, dos franceses INSERM, em que se vai fazer múltiplos estudos precisamente para tentar encontrar as respostas necessárias sobre a utilização do remdesivir, lopinavir ritonavir, interferão beta-1A e hidroxicloroquina. Para terminar e dar entrada então à doutora Dialina Brilhante, dizer que nós ainda não sabemos muito da fisiopatologia que causa a doença. Sabemos que 80% das pessoas vão ter doença muito ligeira, 20% vão necessitar de hospitalização, vão ter lesões pulmonares e algumas evoluirão para uma fase de hiperinflamação, tempestade de citoquinas, responsável por muita lesão e que acabará em síndrome de disfunção múltipla de órgãos e eventual falecimento. E o que nós sabemos, e este quadro, sobretudo na sua linha azul, é muito claro, é que desde as fases mais precoces da doença até as fases mais tardias, ações da coagulação em todos os estadios. E provavelmente uma das capacidades que nós vamos ter de optimizar para intervir nestes doentes é precisamente ao nível da coagulação. Obrigado. Muito obrigada, professor Filipe de Frois, pela excelente apresentação, esta revisão do novo ponto de situação da evolução da pandemia em Portugal. Se está em casa, no consultório, à frente do computador, do seu telemóvel, pode participar nesta sessão enviando as suas dúvidas, as suas perguntas para os nossos convidados, através de um SMS para o número 914-593-767. Pedimos, se possível, que identifique a sua especialidade, até para podermos fazer aqui uma triagem e tentarmos adequar as respostas às suas perguntas. No final teremos oportunidade de lançar o debate. Antes disso, vamos ouvir a doutora Dialina Brilhante falar então do desenvolvimento de coagulopatias em doentes críticos com Covid-19, falar um bocadinho também da estratificação do risco destes doentes e das recomendações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase. Muito obrigada, doutora Dialina. Muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em tão boa companhia e discutir um tema que me é caro. É para baixo. Para baixo? Não quer ir para cima ou para baixo? Eu quero ir para o primeiro slide. Primeiro slide. Não. Está no fim. Último. Está no fim. Deus do céu. Ok. Bom, esperemos que não seja um mau pronúncio. Vamos aguardar. Agora sim. Muito bem. Então, o tema que eu vou abordar é a coagulopatia do Covid-19 e eu vou falar também sobre as recomendações da ISTH, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase, e outras que penso que a completam. Falar da coagulopatia, desta coagulopatia, eu não posso deixar de referir a primeira vez que ela, de uma forma sistematizada, nos é apresentada, é este artigo do New England, e onde, logo neste artigo, há um dado que nos salta a atenção, que é a importância do aumento dos D-dímeros neste conjunto de doentes. Portanto, é um conjunto de
1.099 doentes, portanto, que foram estratificados em diferentes graus de severidade e onde foram divididos fundamentalmente em 2 grandes grupos, de doença severa e não severa, entendendo-se por doença severa, portanto, aqueles doentes que acabaram por falecer. E um dado flagrante é justamente o aumento, portanto, dos dedímeros, aumento esse que é da dimensão de 4, 5, 6 vezes, e este aumento associa-se indiscutivelmente à gravidade, portanto, da doença. Curiosamente, os níveis médios de hemoglobina e até de plaquetas nem são, portanto, por aí além, nem estão por aí além alterados, mas de facto o que é mais flagrante, portanto, é este aumento dos dedímeros. Eu utilizei esta tabela onde foram descritos com algum detalhe as diferentes alterações e os diferentes parâmetros analíticos que foram pesquisados nesses doentes, mas de facto os dados mais importantes estão referidos portanto, naquele quadro azul, onde se chama a atenção novamente para a importância do aumento dos dedímeros, mas também para o prolongamento do tempo de protrombina, um prolongamento discreto de 1 a 1,5 segundos, que se este parâmetro for traduzido em INR, passaria completamente despercebido. Há uma certa linfopénia, a contagem de plaquetas, como eu disse há pouco, não é um dado dos mais relevantes, com exceção nos doentes próximo de um desfecho fatal, encontramos realmente essa baixa portanto, das plaquetas. Este quadro, portanto, de uma outra análise, onde foram estudados retrospectivamente os parâmetros de coagulação, portanto, aqueles que de uma forma mais relevante se encontravam alterados, de novo, portanto, se refere o aumento, portanto, dos dedímeros, e se compararmos o grupo dos sobreviventes com o grupo dos não sobreviventes, realmente este valor elevado dos dedímeros, portanto, parece dar-nos uma indicação de um pior prognóstico, mas também, portanto, o tempo de protrombina, portanto, no quadrante superior, portanto, esquerdo, e também, portanto, o fibrinogénio, que nos parâmetros, que nos exames anteriores, nas tabelas anteriores, é um parâmetro onde também se encontra, portanto, bastante alterado. Não esquecer que o fibrinogénio é um reagente, portanto, de fase aguda, portanto, é natural que ele esteja elevado, mas, curiosamente também, quando se analisa os sobreviventes e os não sobreviventes, próximo do desfecho, de um desfecho fatal, nós temos também uma diminuição drástica, portanto, do fibrinogénio. E então, assim, numa primeira vista, nós podemos dizer que, analisando, portanto, estes dados, nós podemos caracterizar a coagulopatia, portanto, de consumo como apresentando sinais que mimetizam a coagulação intravascular disseminada, mas que apesar de tudo é diferente da coagulação intravascular disseminada associada à sepsis. Porquê? Porque tem um número, uma trombocitopénia não tão importante e tem também um menor consumo de proteínas de coagulação. Por exemplo, logo no segundo slide, naquela listagem portanto, de exames analíticos, um dos parâmetros que foram analisados foi, portanto, a percentagem de antitrombina. Portanto, e antitrombina, portanto, de um modo geral, há uma diminuição, mas não uma diminuição, portanto, importante, situa-se à volta dos, portanto, 80%. Temos também alguns sinais de microangiopatia trombótica. É verdade que, nesta altura, nós ainda não temos dados e parâmetros analíticos que nos permitam dizer existe uma microangiopatia trombótica, mas, no entanto, portanto, os dados da clínica, portanto, os dados da anatomopatologia, portanto, fazem-nos pensar que, de facto, ela também existe e, portanto, o aumento dos dedímeros terem um valor preditivo de um outcome, portanto, adverso.
Neste pequeno quadro, portanto, o que eu pretendo demonstrar é de que maneira este vírus, portanto, vai desencadear uma grande ativação, portanto, da coagulação. E uma ativação da coagulação que se passa não só, portanto, a nível geral, como inclusivamente ao nível, portanto, broncoalveolar. E temos, portanto, a cascata, portanto, das citoquinas, temos, portanto, o aumento, um síndrome de portanto, hipercoagulabilidade. Eu não desenhei na parte inferior de ambos os gráficos, não fiz nenhuma referência, portanto, à fibrinólise, mas nós vamos ter também uma fibrinólise, portanto, aumentada, ou seja, a transformação do plasminogénio, portanto, em plasmina e depois nos produtos, portanto, de degradação, portanto, da fibrina, e isto tanto se passa também a nível geral, como também ao nível, portanto, broncoalveolar. Ou seja, nós vamos ter também uma ativação da fibrinólise endógena, e isso pode explicar alguns dos dados que, do ponto de vista anatomopatológico, têm sido descritos nestes doentes. E, por sua vez, pode explicar porque este grande aumento portanto, dos dedímeros. Ou seja, temos os dedímeros, muitas das vezes, traduzem que há realmente uma hipercoagulabilidade, mas há também, portanto, uma hiperfibrinólise e uma hiperfibrinólise também endógena, portanto, que, no fundo, funciona, vem a dar este valor tão elevado, portanto, dos dedímeros. Também nestes primeiros artigos provenientes, portanto, do estudo portanto, destes doentes chineses, há este artigo em que é referido como o tratamento anticoagulante pode levar a uma diminuição da mortalidade nos doentes onde portanto, é diagnosticada uma infecção por coronavírus e evoluem para um grau de severidade, portanto, importante. Eu decidi não colocar aqui toda a árvore de decisão que vem descrita neste artigo, portanto, para não alongar, portanto, esta nossa conversa, mas um dos dados que, apesar de tudo, me surpreendeu um pouco foi pensar que talvez a introdução da terapêutica anticoagulante, se calhar na China, não é uma preocupação, ou pelo menos da mesma forma que nós muitas das vezes, portanto, na Europa, portanto, e nos Estados Unidos, portanto, olhamos, portanto, para esta questão. De qualquer maneira, portanto, neste gráfico, portanto, a vermelho temos os doentes que não foram, portanto, heparinizados, a azul os doentes heparinizados, e vemos que, de facto, há uma diferença importante na mortalidade, portanto, aos 28 dias. É verdade também que neste artigo se refere que estes doentes devem ser, portanto, muito bem, portanto, selecionados, mas, de qualquer maneira, fica aqui, portanto, este registro. E assim, em conclusão, a infecção do Covid-19 está associada a uma coagulopatia com características tanto da coagulação intravascular disseminada como da microangiopatia trombótica. A coagulopatia é, pelo menos, um marcador de um prognóstico pior. Sabemos que o Covid-19, pensamos que o Covid-19 resulta num estado, portanto, pró-hemostático que poderá ter consequências na incidência do tromboembolismo. E eu digo poderá, porque na realidade muitos destes doentes, e como já foi dito portanto, na intervenção anterior, a coagulopatia é digamos que um cenário que acompanha, portanto, estes doentes, mas de facto nós não sabemos se esta coagulopatia de alguma forma é ampliada pelo Covid ou se é unicamente da exclusiva responsabilidade, portanto, do Covid, e isso é, digamos que os próximos tempos com certeza nos darão uma resposta. Eu trago aqui este slide para relembrar 3 aspectos que se relacionam com a hemóstase e que neste contexto me parecem oportuno relembrar.
que é a sepsis, a inflamação e a hipóxia. A sepsis porque o sistema, portanto, da coagulação, no fundo, é um dos efetores, portanto, da resposta imune, e nós sabemos que isso acontece, por exemplo, no caso das infecções, portanto, bacterianas, onde a fibrina, portanto, acaba por fazer, digamos que uma rede que também ajuda, digamos que a localizar, portanto, as bactérias. Sabemos também que a inflamação também é um grande promotor, portanto, da trombose. E a hipóxia, que nestes doentes, e sobretudo, portanto, nos doentes com gravidade, é digamos que uma situação, portanto, permanente, ela também é indutora, portanto, de um estado protrombótico. Portanto, num contexto destes, e vendo o doente com o Covid, que tem todos estes aspectos, não é realmente de estranhar que esta coagulopatia se manifeste das formas que têm sido descritas, como seja tromboses de catéteres, tromboses, portanto, iterativas, portanto, tromboses, portanto, arteriais, numa situação, portanto, de extrema gravidade. Portanto, voltando às alterações, portanto, a nível pulmonar, o que é que nós, portanto, constatamos? Existe, portanto, a nível pulmonar, um estado inflamatório profundo, com portanto, a chamada tempestade de citoquinas, com a ativação dos macrófagos e com uma ativação, portanto, endotelial. Os macrófagos também, por si só, podem induzir um aumento portanto, da formação de dedímeros, portanto, através da catepsina, e isto também é mais uma explicação porque nestes doentes nós encontramos valores de dedímeros, portanto, tão elevados. Mas não só, encontramos também um aumento da IL-1, da IL-6, da IL-8, do TNF-alfa, um aumento da ferritina, da proteína C reativa, do fibrinogénio, da procalcitonina. Relembro que ferritina, proteína C reativa, fibrinogénio são reagentes de fase aguda e que naturalmente numa situação inflamatória se encontram, portanto, extremamente aumentados. Do lado direito, retirei este desenho que me pareceu muito elucidativo. O coronavírus vai-se ligar aos receptores, portanto, da enzima conversora angiotensina a nível, portanto, do epitélio pulmonar. Felizmente para nós, numa minoria de doentes, portanto, vai desenvolver uma resposta inflamatória massiva, portanto, com todo este quadro, portanto, que acabei de descrever, e, portanto, temos um estado, portanto, protrombótico importante. Mas, e falando nesta situação de hipercoagulabilidade, há alguns aspectos que nós não nos podemos esquecer quando pensamos nestes doentes e no doente crítico, portanto, em geral. Em primeiro lugar, existe uma trombose associada à estadia hospitalar, e esta trombose, portanto, hospitalar, pode ocorrer, e nós consideramos-la ainda associada a esta estadia hospitalar, até 90 dias, portanto, depois da alta. Portanto, nós não sabemos, ainda não temos uma boa informação sobre o que é que acontece relativamente a este tema no doente crítico nas diferentes partes do mundo. Qual é realmente o risco trombótico do doente crítico? Portanto, houve alguns estudos, alguns deles até antigos, onde apontam para a importância de uma tromboprofilaxia, mas nós continuamos, portanto, isto é de facto um buraco negro que de alguma forma temos que começar digamos que a preencher e a compreender. E depois temos os fatores de risco que são associados às situações, portanto, de hipercoagulabilidade, como seja o aumento da idade, a doença aguda infecciosa, o número portanto, dos acessos e o número portanto, de catéteres que estes doentes têm, a própria imobilidade, portanto, e tudo isto, no fundo, acaba por favorecer esta situação, portanto, de hipercoagulabilidade. E, por isso, nós temos uma série de questões, tanto do ponto de vista
da taxa da incidência do tromboembolismo como da tromboprofilaxia, que não sabemos ainda responder. Do lado do tromboembolismo, qual é a verdadeira incidência do tromboembolismo no doente crítico? Esta incidência está aumentada de alguma forma pelo Covid-19 ou não? Portanto, ou não tem uma que são dois processos independentes que não têm nada um a ver com o outro. Do lado da tromboprofilaxia, que tromboprofilaxia devemos escolher? Empírica, ajustada, portanto, ao peso. Haverá nestes doentes papel para a compressão pneumática intermitente e durante quanto tempo vamos fazer esta tromboprofilaxia? Isto são tudo questões que precisamos portanto, de ter uma resposta. E no sentido de começar a trazer algumas respostas, portanto, trago aqui algumas recomendações organizadas no King's College, justamente para fazer face, portanto, a esta situação da coagulopatia associada portanto, ao Covid-19. E a primeira recomendação é justamente a avaliação do risco de tromboembolismo de todos os doentes, portanto, admitidos no hospital. E ser feita, portanto, esta avaliação do risco e a introdução, portanto, uma tromboprofilaxia de acordo com portanto, as orientações, portanto, nacionais e, portanto, internacionais. Segundo, considerar sempre a possibilidade de uma embolia, portanto, pulmonar nos doentes que apresentem uma deterioração da oxigenação súbita, um stress respiratório ou uma reduzida, portanto, pressão arterial. E eu achei engraçado como é que é dado, portanto, este realce, portanto, e é feita, portanto, esta recomendação, que na realidade, portanto, é tão simples e na prática obriga, sim, a uma atitude de atenção, portanto, perante o doente. Uma terceira, que é considerar aqueles doentes que, por qualquer motivo, seja por prevenção de stroke ou da fibrilação auricular ou de um TEV prévio, estejam com anticoagulantes orais diretos ou antagonistas da vitamina K, fazer o switch para a heparina de baixo peso molecular, e isso porque este fármaco acaba por, numa situação de doente crítico, ser mais facilmente manuseável. Depois, uma outra recomendação onde se diz que os testes de coagulação anormais, mas que onde o doente não está a sangrar, não necessitam, portanto, de correção. Depois, mais duas recomendações relativamente à utilização do plasma fresco congelado, portanto, de uma forma empírica. E, por último, uma atenção também à importância da correção do fibrinogénio no caso de situações em que este valor desce abaixo de 1,5 gramas por litro. E uma lembrança, a não utilização do ácido tranexâmico nos doentes que apresentam uma coagulação intravascular disseminada. Achei interessante também trazer estas recomendações, portanto, realizadas, portanto, em França, onde, digamos que a escolha da melhor dose portanto, a heparina de baixo peso molecular é feita dando um grande enfoque ao índice de massa corporal. E isso não acontece, portanto, por acaso. Portanto, os adipócitos hipertróficos, tal como a aterosclerose e a diabetes, induzem um estado inflamatório, que ele também, portanto, é um estado protrombótico. E o que é um facto é que nós hoje em dia na Europa, e até porque os doentes-alvo desta infecção são pessoas, portanto, já com uma certa idade, muitas das vezes são doentes que também têm alguma, portanto, são obesos, e de facto a avaliação do índice de massa corporal nestas situações pode ser importante. E assim, portanto, para um índice de massa corporal de 30 kg por metro quadrado, aplicam uma dose profilática standard, passando para um índice de massa corporal maior com ou sem fatores de risco, considerando os fatores de risco, como fatores de risco, um cancro ativo ou
antecedentes, portanto, de trombose, passam, portanto, a uma dose, portanto, ajustada ao peso, e no caso de haver tromboses iterativas de catéter ou síndrome inflamatório avaliado por um valor de fibrinogénio superior a 8 gramas, portanto, por litro, ou uma hipercoagulabilidade relacionada com o aumento, portanto, de edímeros ou com o ECMO, passam a doses curativas, portanto, de heparina de baixo peso molecular. Portanto, e por último, as recomendações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase, que não são em nada contraditórias com o que acabei de expor e que têm, a meu ver, o mérito de pegar em 4 parâmetros analíticos, que de fácil acesso, como seja os dedímetros, o tempo de protrombina expresso, portanto, em segundos, não em NR, a contagem de plaquetas, portanto, e o fibrinogénio, portanto, com base nestes 4 parâmetros, identificar, portanto, aqueles doentes que necessitarão de ser internados e monitorizados, portanto, regularmente, e nessa situação, que é o caso, portanto, a parte azul do, portanto, este algoritmo, começar com uma dose, portanto, profilática de heparina, portanto, de baixo peso molecular, e algumas recomendações, se o doente não está a sangrar, manter um nível de plaquetas acima das 20.000, um fibrinogénio acima dos 2 gramas por litro. Se o doente está a sangrar, manter contagens, portanto, acima de 50.000, isto para manter, portanto, a anticoagulação, um fibrinogénio acima de 2 gramas por decilitro e, portanto, se também manter o tempo de protrombina, portanto, sem um aumento, ainda que pequeno, de 1,5 segundos. Era o que eu tinha para vos falar e terei todo o gosto em responder a alguma pergunta, se assim o entenderem. Muito obrigada, doutora Dialina. Já temos um conjunto de perguntas que nos foram chegando via SMS, também já tínhamos algumas que nos tinham sido enviadas antes mesmo da sessão iniciar. Antes disso, ia perguntar-lhe, doutora Dialina, apesar destas alterações dos parâmetros da coagulação, portanto, e que tanto agravam o prognóstico, incluindo a possibilidade e o aumento do risco de mortalidade nos doentes com Covid-19 em estado crítico, verificam-se alterações ao nível da hemoglobina? Essa é uma pergunta... Eu precisava dos slides. Essa é uma pergunta bem interessante e obrigada por me fazer essa pergunta. Curiosamente, os níveis de hemoglobina nestes doentes até são relativamente satisfatórios e não há descrições de grandes, portanto, acidentes hemorrágicos. E antes de entrar, portanto, numa discussão breve, portanto, de um artigo, portanto, recentemente publicado, queria só relembrar que, portanto, a molécula de hemoglobina, portanto, é constituído por um tetrámero, portanto, que tem um grupo M, que é uma porfirina, onde se encaixa, portanto, o ferro. E esta estrutura, portanto, da hemoglobina é portanto, responsável aquele aspecto, portanto, sinusoidal da curva de dissociação, portanto, da hemoglobina, que, no fundo, portanto, com base nesta curva que nós vamos ter o fornecimento, portanto, de oxigênio, portanto, aos tecidos. E que pode ser variável de acordo com, portanto, o pH, situações de alcalose, portanto, portanto, situações, portanto, de aumento de temperatura, mas de facto aqui está um pouco a base de como é que nós garantimos, portanto, uma boa oxigenação, portanto, tecidular. E, portanto, apareceu, portanto, este artigo, portanto, publicado ainda há poucos dias, e ainda que neste artigo se diga que é um artigo que pretende lançar uma discussão académica e que muito do que aqui vai ser referido deve ser, portanto, confirmado, portanto, por outros laboratórios, penso que, apesar de tudo, há aqui uma pista, portanto, que é extremamente importante. E qual é ela? É que o Covid-19, através, portanto, das suas expressões ORF8 e a glicoproteína de superfície, liga-se
à porfirina, exatamente à porfirina, aquela imagem que no slide anterior, portanto, tem o ferro, portanto, é responsável pela fixação, portanto, do ferro. Ora, o que é que vai acontecer? Portanto, segundo portanto, os estudos que este grupo, portanto, realizou, portanto, vai haver, portanto, há, digamos que uma competição entre portanto, este vírus e a cadeia beta, portanto, da hemoglobina, portanto, fazendo portanto, o seu alvo de ataque, e com isso, portanto, inibe, portanto, justamente a colocação do íon ferro, portanto, na porfirina. Ora, isto realmente, portanto, a ser verdade, o que é que vai imediatamente desencadear? Portanto, primeiro, a existência de ferro livre, do íon ferro livre, e o ferro, portanto, é tóxico. Portanto, todo o metabolismo do ferro é no sentido de não o deixar, portanto, livre. E segundo, portanto, vai condicionar, portanto, alterações na curva de dissociação, portanto, do oxigênio, levando, segundo estes autores, a tantas alterações ao nível da disponibilidade do oxigênio e do dióxido de carbono, que vai condicionar um síndrome inflamatório, portanto, imenso, e que, por exemplo, no pulmão, poderá ser responsável por uma imagem, portanto, de tipo pneumonite, que muitas das vezes tem sido descrita nestes doentes. Portanto, curiosamente, a hidroxicloroquina compete, portanto, com o vírus, justamente, portanto, nesta localização. E uma das coisas que acho interessante é que esta explicação do porquê de ser razoável a utilização da hidroxicloroquina realmente parece fazer sentido. O professor Filipe Frois mostrou há pouco aquele quadro da JAMA, onde se refere que a hidroxicloroquina, através de imunomoduladores, portanto, pode ter um papel de contenção, portanto, do vírus. Ora, eu não sei se são estes fenómenos imunomoduladores que nesse artigo são referidos, uma vez que nesse artigo estes aspectos são referidos de um modo geral, mas uma coisa é certa, faz algum sentido o que foi descrito neste artigo que atualmente, que acabei de, portanto, apresentar. É um assunto controverso, seguramente que é um assunto controverso, é uma área que tem que ser mais estudada, apesar de tudo, não deixa de ser sedutora a explicação que neste artigo, portanto, nos é dada. Muito bem, muito obrigada, doutora Dilina, pela explicação. Obrigada eu. Vamos agora então entrar aqui num período de perguntas e respostas. Já recebemos várias por SMS. Há aqui uma questão que já vinha antes mesmo da sessão ter iniciado. Portanto, as recomendações sugerem a avaliação e a estratificação de risco dos doentes através da avaliação dos dedímeros, do tempo de protrombina, da contagem de plaquetas e do fibrinogénio. Essa avaliação deve ser feita em que doentes e em que momento? Ou seja, em todos os doentes que são admitidos para internamento com Covid-19 ou só na fase em que passam para cuidados intensivos, doentes mais críticos? Portanto, daquilo que eu depreendi portanto, a leitura das recomendações, portanto, um doente a partir do momento que é diagnosticado esta infecção, portanto, deve ter uma análise dos parâmetros da coagulação e a partir do momento que se é identificado um aumento dos dedímeros, aquela listagem de exames não é colocada por acaso. Os dedímeros é o aspecto mais importante, portanto, de seguida vêm portanto, as plaquetas, o tempo de protrombina, portanto, as plaquetas e o fibrinogénio. E isto tem a ver com a facilidade de acesso destes parâmetros.
Portanto, no artigo refere-se que nem todos os laboratórios têm possibilidade, por exemplo, de fazer a avaliação do fibrinogénio, portanto, pelo método que eles aconselham, que é o método Claus, mas, portanto, a partir do momento que temos uns D-dímeros, portanto, aumentados 2, 3, 4 vezes, imediatamente, portanto, é acionado, portanto, este algoritmo. Portanto, digamos que o ponto de partida do desencadear, portanto, desta avaliação, na realidade, começa de acordo com estas recomendações da STH a partir do momento que é identificado, portanto, um aumento dos D-dímeros. Quando eu trouxe as outras recomendações que, na minha opinião, completam, portanto, estas recomendações, portanto, da STH, há aqui uma ligeira nuance. A partir do momento que um doente entra num portanto, que é um doente crítico, a avaliação do risco de tromboembólico deve ser sistematicamente, portanto, realizado. Mas vejam, estas duas coisas não são antagónicas. Na realidade, elas acabam por ser, como é que eu ia dizer, portanto, se complementam-se. Claro que um doente que entra numa unidade de cuidados intensivos, se tem antecedentes, se tem um cancro ativo, se tem antecedentes, portanto, de trombose, se está imóvel, se é muito idoso, se tem um estado inflamatório, portanto, imenso, se é diabético, eu não vou estar à espera dos D-dímeros para, portanto, instituir uma tromboprofilaxia, ainda que se ele estiver, então, portanto, é quase que mandatório. Só para acrescentar que, de acordo com a organização do nosso Serviço Nacional de Saúde, neste momento, perante a pandemia do coronavírus, nós temos em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde áreas dedicadas ao Covid e áreas não Covid. Nas áreas dedicadas ao Covid, que incluem o Serviço de Urgência Covid, não é? Estes parâmetros já são inclusivamente avaliados por rotina, eu diria, em quase todos os doentes. Excepcionalmente poderá um ou outro não fazer o fibrinogénio, não é? Porque muitas vezes são esses os critérios que são utilizados até para a decisão de internamento hospitalar. E, portanto, eu, neste momento, os protocolos que eu conheço incluem já por rotina essa situação. Se me permite, doutora Dilinda, fazer-lhe uma pergunta. Recentemente foi publicado no New England um artigo que questiona a utilidade da hidroxicloroquina. Não teve ainda a oportunidade de ler esse artigo? Não. Porque pode ser, se calhar, muitas vezes as utilidades dos fármacos pode ter a ver com o momento em que são administrados. E, se calhar, numa fase mais tardia, poderá não ter tanta utilidade. E, portanto, se calhar, é preciso enquadrar estes conceitos com um estudo recente sobre a hidroxicloroquina, em que valoriza-se muito a toxicidade cardíaca e as alterações do QT. Mas, quer o Odisseia, quer o Discovery, certamente, em grupos melhor definidos de doentes, darão uma resposta mais cabal. Deixa-me só fazer um comentário. Eu percebo que, na prática, nós vamos no 3º ou 4º mês, portanto, desta pandemia. Não há tempo para pensar em ensaios randomizados, e o que há é, portanto, estudos retrospectivos, séries, mas há uma coisa que eu também não queria deixar de chamar a atenção. Nós temos um grande número de doentes e alguns destes doentes, apesar de tudo, é um grupo de doentes homogéneos, não é? Portanto, nós estamos, de facto, no momento ideal para responder, portanto, a algumas perguntas e podemos organizar, portanto, protocolos, porque, infelizmente, temos um grande número de doentes que podem ser, portanto, candidatos a esse tipo de estudos, que para nos dar estas respostas. Eu, por exemplo, se é melhor fazer uma dose terapêutica ou uma dose profilática, porque é que nós estudamos? Porque é que nós não construímos um protocolo de estudo para termos respostas a essas perguntas? Porque, de facto, nós não temos respostas a estas perguntas. Nos cuidados intensivos, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos tem um protocolo que já inclui, nas fases mais avançadas, a utilização das heparinas de baixo peso molecular em dose terapêutica. Já está incluído. Provavelmente a questão pode ser qual é o melhor timing para iniciar. Portanto, a única alternativa terapêutica disponível recomendada são as heparinas de baixo peso molecular em dose profilática para todos os doentes, que parece estar associada a uma redução da mortalidade, mas também do risco de tromboembolismo venoso e, ao que parece, também tem efeitos anti-inflamatórios que podem ser benéficos. Durante quanto tempo devem os doentes fazer esta prevenção? E isto vem um bocadinho ao encontro do final da sua apresentação, tendo em conta que o risco pode prolongar-se até depois do internamento, não é? Exatamente. Não sei responder.
Não sei responder porque a partir do momento que nós podemos ter a ocorrência de fenómenos trombóticos, portanto até 90 dias depois, portanto, da alta hospitalar, eu acho que essa justamente pode ser que o Covid e o que nós conseguirmos estudar com estes doentes nos possa dar, portanto, uma resposta cabal a essa pergunta. Deixa-me fazer só uma pequena correção. A STH, as recomendações da STH dizem começar com a heparina de baixo peso molecular. Começar com a heparina de baixo peso molecular não impede que esta dose, portanto, seja aumentada. Claro. Era isso que queria perguntar, portanto, a seguir. Quando é que se isso, justifica escalar para uma dose terapêutica? Por isso é que me pareceu muito importante as recomendações francesas, portanto, também dos intensivistas, porque são recomendações, portanto, organizadas pelos intensivistas, portanto, que dividem, portanto, que pensam na escolha, portanto, da dose de anticoagulação de acordo com o índice de massa corporal, portanto, dos doentes e associando também fatores de risco, portanto, suplementares. Porque, no fundo, é já uma resposta, portanto, ao que a STH deixa, portanto, em aberto. Eu estou a dizer isto, eu não estou de maneira nenhuma a retirar mérito ou a minimizar as recomendações da STH, que me parecem extremamente portanto, oportunas e pelo facto de utilizarem como ponto de partida exames laboratoriais que estão tão disponíveis, acho que é um mérito de facto imenso. Mas penso que, apesar de tudo, elas precisam de alguma complementaridade e foi isso que eu tentei fazer utilizando, portanto, aquelas recomendações do King's College e as recomendações, portanto, dos intensivistas franceses, que penso que também, portanto, dão algumas respostas que a STH, portanto, não se opõe, mas que naturalmente, portanto, estão aí omitidas. Muito bem, vamos agora tentar responder a algumas perguntas que fomos recebendo. Ainda está a tempo de enviar as suas questões por SMS para o número 914-593-767. Vamos então aqui à primeira questão. É verdade que há uma grande componente de tromboembolismo a contribuir para o agravamento da oxigenação e choque nestes doentes? Deve, por isso, administrar-se anticoagulação profilaticamente? Deve escalar-se para doses terapêuticas? E, se sim, em que altura? Portanto, acaba por vir aqui um bocadinho ao encontro do que já tinha referido. Ainda que, permitam-me dizer que, se é um doente que tem uma trombose iterativa de um catéter, é óbvio que eu não posso fazer uma dose profilática, tenho que fazer uma dose, portanto, terapêutica. É verdade que estas recomendações referem a heparina, portanto, de baixo peso molecular, mas também não excluem a possibilidade de utilizar, portanto, heparina, portanto, não fracionada, se os doentes têm condições que não permitem, que a opção heparina de baixo peso molecular, portanto, não pareça ser, portanto, a melhor, não é? Qual a relação entre a Covid-19 e a coagulopatia na gravidez? Daquilo que eu tenho lido, não existe uma relação. Portanto, as mulheres grávidas, portanto, têm uma situação, portanto, de hipercoagulabilidade que tem que ser sempre, portanto, levada, portanto, em consideração, e só pelo facto, portanto, estarem grávidas, portanto, esse aspecto tem que ser, portanto, devidamente, portanto, avaliado, e não creio que o facto de haver, portanto, uma infecção pelo Covid-19, portanto, vá alterar, portanto, esta análise, o que não significa, eu ia dizer se houver um agravamento, mas felizmente parece que na mulher grávida a infecção pelo Covid-19 felizmente não assume, portanto, a gravidade que até numa fase inicial se pensou que poderia, portanto, constituir. Pronto, e essa também é uma das grandes diferenças em relação à gripe A, por exemplo. Precisamente durante a gripe A, na pandemia da gripe A 2009-2010, as grávidas eram indiscutivelmente um fator de risco para complicações e mortalidade. E aqui, embora as grávidas sejam sempre um grupo que nós temos que proteger sempre, parece que não há um acréscimo de risco pela gravidez. E também, já agora, pensa-se que também todos os estudos apontam também para a ausência de transmissão vertical nas grávidas infectadas. Portanto, eram umas dúvidas que havia e que mais estudos recentemente excluíram
não quer dizer que não possa haver, mas pelo menos a transmissão vertical foi, digamos assim, não confirmada. Muito bem. Vamos então mais uma pergunta. Recomendam fazer na grávida com Covid-19 profilaxia do tromboembolismo sistematicamente? Uma pergunta de um obstetra. Eu não tenho experiência, portanto, nesta área, mas, portanto, quando estava a preparar esta minha intervenção, acabei por consultar o que é que, portanto, em Inglaterra, no King's College, portanto, o que é que se fazia, portanto, na situação, portanto, de gravidez. E, portanto, constatei que o que disse há pouco, portanto, uma mulher grávida, portanto, a prevenção do tromboembolismo tem que ser, portanto, devidamente realizada e, portanto, e deve haver uma tromboprofilaxia, como acontece, portanto, em mulheres grávidas, sobretudo sobretudo nesta altura de confinamento, portanto, se estão imóveis em casa. Todos estes aspectos têm que ser, portanto, valorizados e não são impeditivos da não realização de uma tromboprofilaxia. Mais uma questão, agora de um especialista. Queria acrescentar alguma coisa, professor Filipe? Não, esta já foi perguntada, esta questão, esta já foi respondida, foi aquela sua primeira pergunta. Exatamente. Que era previsível que aparecesse essa pergunta sobre a relação do Covid com o M. Exatamente. Mais uma questão então, há algum fármaco para a profilaxia para profissionais de saúde? E penso que esta será dirigida para o professor Filipe Frois. Sim. Ora bem, alguns países, e em particular a Índia, recomenda para a profilaxia pré e pós-exposição a hidroxicloroquina. Nenhum outro país validou essa informação. Em Portugal e na Europa não há nenhum fármaco, em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, não há nenhum fármaco recomendado para profilaxia. Embora, em situações de estudos, em algumas populações, possa estar a ser estudado em contextos específicos e para avaliação da sua eficácia e da sua toxicidade, um fármaco. E esse fármaco é a hidroxicloroquina. Portanto, a hidroxicloroquina está a ser utilizada em ensaios clínicos controlados para avaliar a sua eficácia em termos de quimioprofilaxia pré e pós-exposição, mas é exclusivamente no contexto de ensaios clínicos. Muito bem. Mais uma questão, qual o tratamento de profilaxia, dose e tempo indicado para coagulopatias? Também acabamos por já ter respondido a esta. Considera essencial num doente internado com critérios de gravidade, quando pedido um estudo de hemostase de rotina, o laboratório adicionar doseamento de dedímeros e de fibrinogénio? Em teoria já está adicionado, não é? Em teoria, já está adicionado. Em teoria, acho que é uma pergunta interessante do Ricardo, mas em teoria esses aspectos, portanto, já estão contemplados. Num doente de alto risco hemorrágico e sem condições para profilaxia farmacológica, em regime de cuidados intensivos, ponderaria usar mecanismos de compressão intermitente? Eu acho que também já respondi a esta questão, ainda que nós não sabemos, vamos lá ver, portanto, se entender que há um doente que precisa de... Esta pergunta é uma pergunta que eu não... Tenho que pensar um bocadinho na resposta que vou dar, porque, assim, à primeira vista, a compressão intermitente pode ser, portanto, uma alternativa. Mas nós também temos outra, e se realmente houver uma patologia, se o acidente trombótico for extremamente grave, eu tenho que ponderar, inclusivamente, transfundir um doente, por exemplo, se tem um número inferior de plaquetas, transfundir o doente com plaquetas de maneira a assegurar, portanto, uma dose mínima de anticoagulante. Acho que isto tem que ser, portanto, devidamente ponderado. Se for um acidente tromboembólico muito grave, eu acho que a pergunta aqui era a profilaxia. Na profilaxia. Em termos de profilaxia, claro que não. Sim, em termos de profilaxia. Profilaxia, sim, Tá com mecanismos de compressão intermitente. Por exemplo. Eu utilizo na minha unidade. Na minha unidade nós recebemos muito frequentemente estes doentes e temos no nosso protocolo uma elástica com sistemas mecânicos de compressão intermitente
Até o doente se levantar, geralmente é às 24, 36 horas. Nós fazemos isso por rotina, é o protocolo da minha unidade. Professor Filipe Frois, e no meio de tantas preocupações na abordagem destes doentes, sobretudo quando entram numa fase crítica, esta avaliação que é recomendada aqui pelo ISHT é feita por rotina? Há esse cuidado, portanto, só o facto de estar internado, como disse, já deve fazer tromboprofilaxia, não é? Nos cuidados intensivos nem se questiona. Nos cuidados intensivos isto é mais do que rotina diária. Não é? Poderá não ser o fibrinogénio rotina diária, mas se tiver alterações também passa a ser. Eu acho que, neste momento, com a experiência que está a haver na avaliação destes doentes, nomeadamente no ADC-SU, que é a área dedicada ao Covid, serviço de urgência, que vulgarmente as pessoas até lhe chamam o Covidário, isto aqui é o Covidário, muitas vezes até para facilitar e encontrar critérios de internamento ou não, é pesquisado por rotina estes 4 parâmetros. Porque 3 são sempre pesquisados por rotina. Eventualmente pode não fazer um ou outro, uma vez o fibrinogénio. Neste momento, plaquetas, protrombina e dedimos fazem parte logo da estratificação do risco inicial. O fibrinogénio eventualmente poderá esquecer alguém, mas na maior parte dos casos, logo no SU covidário, é feito. Portanto, e ainda bem. Agora, como disse a doutora Dilina muito bem, era preciso agora compilar estes resultados todos, e não é provavelmente uma experiência de um único centro, mas múltiplos centros, capacidade de trabalhar em rede, e para tentar tirar conclusões. Aqui é que, ao meu ver, Portugal falha muito, ao contrário de outros países europeus, que depois farão um estudo com 100 mil ou 50 mil doentes, em que avaliam todos estes parâmetros. E nós continuamos depois a ter um estudo de 100 pessoas, 200 pessoas. Portanto, nós também temos que aproveitar esta pandemia para darmos o salto no crescimento de saber trabalhar em rede. Eu soube, e isso está acessível portanto, a STH tem uma zona de acesso livre, portanto, relacionada com o Covid-19. E há coisa de 2 ou 3 dias, portanto, eu estive a ver, portanto, eles publicaram um inquérito que está neste momento a ser feito, portanto, nos Estados Unidos, sobre, portanto, em que o objetivo é a caracterização do incidente trombótico no doente, portanto, com Covid. E um aspecto. Outro aspecto, que tipo de tratamento os profissionais, portanto, favorecem. Uma outra questão, como é que do ponto de vista organizativo, portanto, estão a fazer o diagnóstico, portanto, e de fazer o seguimento, portanto, destes doentes. Portanto, é um inquérito aí talvez com umas 30 ou 40 perguntas que me fez corar de inveja, porque realmente ter a noção do que é que se passa no terreno, eu acho que é absolutamente fundamental. Eu vou ser sincera, quando me convidou para, portanto, vir participar nesta mesa redonda, e a primeira coisa que eu pensei foi assim, caramba, pode ser que agora com o Covid, estas questões todas relacionadas com o tromboembolismo ganhem, no fundo, a dimensão que eu acho que têm que ter. Claro que não é a tromboprofilaxia, portanto, ou o tratamento que vai levar, portanto, à cura destes doentes, nada disso. Mas isto faz parte do tratamento de suporte que estes doentes têm que ter, estes e outros. Sim. E realmente assegurarmos, digamos, que esta fase acho que pode ser determinante, porque todos nós já temos visto descrições e conhecemos do impacto que estes fenómenos trombóticos têm nestes doentes. Portanto, se nós os pudermos, eu não digo evitar, mas pelo menos, portanto, minimizar, porque também sabemos que mesmo com a tromboprofilaxia adequada, 7% dos doentes, portanto, vão ter incidentes trombóticos e incidentes trombóticos graves, mas pelo menos criamos um melhor clima, criamos uma melhor situação de partida. Já agora, aproveitando de estar aqui, faço-lhe então uma pergunta, que é, nós usamos muito o dozimento anti-10A, sobretudo quando utilizamos em níveis terapêuticos. Tem experiência, recomenda, como é que acha que na utilização das heparina de baixo peso molecular terapêuticas nós podemos ter uma boa monitorização da segurança e do risco? O doseamento anti-10A, de facto, é a forma que nos permite dizer com segurança se temos um bom nível, portanto, de hipocoagulação. Agora, o doseamento anti-10A não é também um teste
digamos, muito democratizado. Pois não, Para... eu tenho a felicidade de o ter. Pronto, exatamente, mas de facto não é. E uma coisa é certa, se há um doente que está digamos que anticoagulado e se, portanto, vai trombosar, é mandatório ter que fazer um doseamento anti-DSA, portanto, para aferidoses. Aliás, portanto, nas recomendações francesas, portanto, na coluna, portanto, da monitorização, eles, portanto, referem várias vezes, portanto, a importância que o anti-DSA pode ter. Estamos a falar nos doentes críticos. Claro que, portanto, num doente que tem um incidente trombótico, portanto, e que faz, portanto, a sua, portanto, heparina de baixo peso molecular, é óbvio que não se vai, portanto, estar a fazer doseamentos de anti-DSA. Mas no contexto destes doentes, portanto, muito instáveis e, sobretudo, portanto, se aparecem trombos, se eles não se resolvem, penso que é absolutamente mandatório, portanto, fazer o doseamento anti-DSA. Nós chegamos sempre à mesma confusão. Quando se poupa anti-DSA, gasta-se muito mais em complicações. Pois, também é verdade. É como no Covid. No Covid, quando se poupa em equipamentos de proteção individual, gasta-se em profissionais de saúde. É verdade. E provavelmente está na altura de nós também aproveitarmos a pandemia para fazermos as contas certas. Eu subscrevo inteiramente o que acabou de dizer. E, se possível, organizar os nossos registros, sobretudo aproveitarmos esta oportunidade em que os doentes estão a ser, felizmente, abordados de uma forma relativamente homogénea, olharmos para esses dados e trabalhá-los e seguramente que vamos ter uma série de respostas importantes. No Covid, pelo menos na parte que eu conheço, a maior parte dos registros não são em papel, até para facilitar. Exatamente. E, portanto, nós até já temos uma base de trabalho muito informatizada. Portanto, esperemos que saibamos utilizar. E que há a exploração desses dados, dessas amostras. Muito bem, vamos então para mais uma questão. Um pedido de opinião sobre anemia e trombocitopenia nestes doentes mais prevalente e face ao risco trombótico elevado. Existem guidelines para a transfusão de plaquetas neste contexto? Não existem, mas, portanto, é a opinião, eu penso que unânime, que os critérios transfusionais, portanto, são idênticos, quer o doente tenha Covid ou não tenha Covid, e é sempre baseado no seguinte: transfundimos o mínimo, portanto, indispensável. Transfundir demais não tem nenhuma vantagem para o doente, bem pelo contrário, é uma desvantagem. E, portanto, digamos que uma estratégia do Patient Blood Management é absolutamente indispensável para todos os doentes, incluindo, portanto, os doentes com Covid-19. Vamos então mais uma questão. Os doentes com Covid-19 são habitualmente os mais idosos. Portanto, os mais idosos são os que desenvolvem mais complicações. Com maior risco de trombose, muitos estão hipocoagulados previamente. Nestes doentes, a anticoagulação oral deve ser substituída por heparina de baixo peso molecular. Já tinha referido isso também, não é? Fazer o switch. Nestes e noutros. Agora em regime hospitalar, nestes e noutros. É muito mais fácil manejar as heparinas de baixo peso molecular. Só uma pequena curiosidade. Há uns dias, portanto, o mesmo grupo que organizou as recomendações da ISTH emitiu, portanto, algumas opiniões que eu acho que também tenho a obrigação de as referir aqui e que têm a ver exatamente com a utilização das heparinas de baixo peso molecular. Portanto, diziam que se calhar estava em altura de, eu não vou dizer liberalizar, mas naqueles doentes onde não haja intercorrências medicamentosas, se calhar valeria a pena, portanto, utilizar os anticoagulantes orais diretos. Primeiro até dizem o seguinte: os doentes que estavam a fazer antivitamina K, portanto, pensarem de vez utilizar os anticoagulantes orais diretos, salvo nas situações de próteses mecânicas, portanto, em que realmente isso não tem indicação. E algumas situações que são ainda hoje controversas, como por exemplo a trombose cerebral extensa, se calhar, portanto, e face aos dados que já existem de não aumento, portanto, de situações hemorrágicas, quando comparadas com a heparina de baixo peso molecular, se calhar, e se não houver, digamos, problemas com a medicação, portanto, que está prescrita nestas condições,
relembro o citocromo P450, P-glicoproteína, se calhar valeria a pena utilizar, portanto, os DOACs, mas atenção, portanto, sempre num contexto, portanto, muito, digamos que, muito bem ponderado, portanto, e caso a caso. No entanto, realmente as heparinas de baixo peso molecular dão-nos uma grande margem de segurança, são fármacos que, portanto, que conhecemos e utilizamos, portanto, há muitos anos. Não há intercorrências farmacológicas portanto, com a maior parte dos fármacos que conhecemos. Portanto, realmente, num doente crítico, se calhar é vantajoso, portanto, utilizá-las, preferencialmente. Vamos só fazer aqui mais duas questões. Qual a utilidade do valor dos D-dímeros após a alta hospitalar para eventual manutenção da profilaxia da trombose? Não sei responder. Neste contexto do Covid-19, portanto, não sei responder e acho que faz parte portanto, do conjunto de questões que, analisando os dados que vão sendo publicados, poderemos ter uma resposta. A tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular deve ser para todos os doentes com Covid-19 internados ou apenas após estratificação do risco? Eu penso que tem que haver sempre uma estratificação de risco. Até para a avaliação também da parte hemorrágica, não é? Risco hemorrágico. Exatamente. Só para terminar, a sua opinião sobre a utilização de plasma convalescente é uma questão de um imunohemoterapeuta? É sim, essa é outra das alternativas terapêuticas, portanto, para estes doentes. Há países que estão neste momento a organizar-se para terem disponível portanto, o plasma, portanto, convalescente. Acho que é um recurso. Então, quando não temos vacina, quando não temos tratamento, portanto, próprio, se tivermos disponível, com certeza, indubitavelmente de acordo. É como a terapia com células estaminais também, está-se a fazer a terapêutica, alguns ensaios com células estaminais também. Portanto, nesta fase nós estamos ainda à procura de muitas respostas. Muito bem. Para concluir, professor Filipe Frois, tinha aqui só uma questão relacionada com a sua apresentação. Portanto, Portugal está em 16º a nível global no que respeita a casos positivos. Casos confirmados. Casos confirmados. Provavelmente serão muito mais os números, serão muito mais elevados do que aqueles que conhecemos. No entanto, o professor mostrou aquele gráfico dos números de doentes internados em cuidados intensivos e a esses, como referiu, não há como fugir, estão realmente identificados, que está estável. Portanto, isso, apesar de não termos ainda a noção real do número total de infectados, temos uma noção clara do número de doentes que estão em cuidados intensivos. Olhando para aquele gráfico que mostrou, mantém uma posição otimista, quer dizer, dali não podemos fugir, aqueles são os doentes e não tem havido aquela escalada como aconteceu em Espanha e na Itália. Se nos mantivermos assim, podemos dizer que estamos bem? Eu diria que para estarmos bem, tínhamos que diminuir. Portanto, nós temos que perceber que há diferentes curvas, há diferentes linhas, digamos assim, há diferentes tendências. Casos confirmados, eu sigo habitualmente 4 tendências. Os casos confirmados, que têm estas variações todas, os internamentos, o total de internamentos em UCI e os óbitos. Entre estas tendências há um período de tempo. Nós sabemos, por exemplo, que entre os internamentos e a mortalidade tem que haver necessariamente em média um intervalo de 2 semanas. E, portanto, quando houver conjugação do mesmo sentido de tendência destas curvas todas, eu acho que aí sim estaremos certamente no bom caminho. Neste momento, o que se pode dizer é que estamos estabilizados e que, portanto, algumas das medidas que foram tomadas tiveram eficácia porque não estamos a subir. Agora, depende de nós continuarmos este esforço para não subirmos, mas sim descermos. Agora, eu espero que no final do mês a gente esteja mais em baixo. Porque o meu objetivo, como eu disse no slide a seguir a esse, é esmagar a curva. Para esmagar a curva, não é ela estar assim, é
ir assim. E a pergunta que toda a gente quer saber, a resposta que toda a gente espera, quando é que é seguro voltarmos à normalidade e começarmos a aliviar um bocadinho este isolamento social, voltarmos aos nossos empregos, a circular na rua, embora com aqueles cuidados de distanciamento social? Isso é o programa Reabrir Portugal. Isso já tem nome, chama-se Reabrir Portugal. Provavelmente, neste momento, ninguém tem uma data precisa, embora toda a gente esteja, quer a nível governativo, quer a nível técnico, a pensar no mês de maio. Porque nós temos que criar condições para diminuir o impacto em termos de saúde da pandemia, mas criar condições para a situação económica também permita desenvolver o país. Porque se conjugarmos problemas da saúde com problemas económicos, a situação de Portugal será muito pior. E, portanto, é preciso equilibrar, reabrir com segurança, numa situação em que a epidemiologia esteja mais favorável. Portanto, a resposta concreta a essa pergunta é só uma. Depende de nós. Porque se nós fizermos este trabalho de adesão às medidas, certamente será mais cedo do que nós andarmos, um dia aderimos, no outro dia saltamos. Temos que ter uma noção muito clara, que é, um dia de incumprimento arruína-nos 14 dias de investimento. Portanto, vamos nos manter assim por mais uns tempos. Vamos. Temos que manter, para podermos reabrir progressivamente, idealmente em maio. E quanto mais cedo abrirmos, melhor para todos, melhor para a economia, para o desemprego, para o layoff, para evitar as falências. Mas se nós não tivermos o comportamento adequado, arriscamos a desperdiçar tudo o que fizemos até agora para abrir e voltar a fechar. Isso é o pior dos dois mundos. Portanto, temos que ser muito disciplinados, muito resilientes e manter este investimento todo que foi feito até agora. Vamos então resistir por mais um tempo. Muito obrigada, professor Filipe Frois, muito obrigada, doutora Dialina, obrigada também a quem esteve a acompanhar-nos. Esperamos ter respondido a todas as dúvidas que nos foram colocadas, ter esclarecido todas as questões que pudessem existir sobre esta questão das coagulopatias em doentes Covid-19. Provavelmente voltaremos a este tema quando houver então esta exploração dos registros e esta avaliação dos registros dos doentes que neste momento estão a ser acompanhados. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.